Então, sejam todos bem-vindos, né? Que tenhamos uma boa quarta-feira, uma boa reunião. Hoje a gente vai trabalhar com o roteiro da reunião 9, né? Que é o SAEB, uma leitura para além dos resultados quantitativos. Os trabalhos aqui, né, com relação a esse roteiro 9, vocês utilizaram bastante desse roteiro, né, do que eu vou passar aqui para a construção da atividade avaliativa de número 1, que vocês já entregaram, que vocês vão perceber aqui, que foram materiais que eu coloquei para vocês como apoio na biblioteca, tá? Que eu falei para vocês em encontros anteriores, que eu havia colocado na biblioteca para vocês consultarem, né? Um roteirinho, um vídeo tutorial de como fazer a pesquisa e o link de acesso ao site do INEP para vocês poderem realizar o acesso e a consulta aos dados da escola de vocês. E vocês podem também realizar a consulta em qualquer outra escola que vocês tenham curiosidade de saber, né, com relação aos dados, uma escola que vocês já trabalharam, de repente, queiram realizar a consulta. Então, o que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje é um material que eu deixei postado para vocês na biblioteca, para vocês, né, terem realizado lá o levantamento dos dados para a atividade avaliativa 1 que vocês já entregaram. Então, é um roteiro bem tranquilo que vai ser passado hoje, algo que vocês já estão familiarizados. Inclusive, o nosso em ação, nos trabalhar também, é um roteiro que nós trabalhamos no assessoramento da hora atividade, tá? Na atividade de implementação de número 2, que eu passei para vocês como exemplo de como trabalhar a parte do assessoramento da hora atividade, que eu passei para vocês o exemplo de um documento que dá para vocês, né, utilizarem com os professores, um roteirinho bem tranquilo para ali vocês estarem assessorando os professores durante a hora atividade. Então, o roteiro que eu vou passar aqui hoje é algo que vocês já estão familiarizados, é algo bem tranquilo. E na agenda de hoje, né, nós vamos ter a parte do acolhimento, 5 minutos, momento de vivência, 15 minutos, fundamentando a prática, 10 minutos, aí o nosso em ação com compartilhamento, 35 minutos, queremos te ouvir, que é o preenchimento do Google Forms no final da reunião, e depois os momentos finais, 5 minutos. O objetivo da reunião é a verificação, né, da avaliação externa realizada pelo SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que dá às redes de ensino e suas instituições escolares indicadores importantes sobre a aprendizagem das etapas de ensino que se encerram. E, entretanto, esses resultados vão muito além dos números que representam. Então, o SAEB, né, é a avaliação diagnóstica, que é realizada nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. É uma avaliação externa aplicada de 2 em 2 anos na escola. E ela é uma avaliação que é somada posteriormente com os dados internos da escola, que vão contabilizar lá com o índice de desenvolvimento, né, os dados do INEP, as taxas de aprovação, reprovação, abandono, e aí nós vamos ter um índice geral. Então, os dados dessa avaliação, eles não ficam soltos, né, não são dados alheios, né, eles são contabilizados juntamente com as taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar de cada instituição de ensino. Por isso que esses resultados vão muito além dos números que eles representam, né? E o objetivo do encontro de hoje é analisar as habilidades de cada nível de proficiência, relacionando-as com a matriz de referência do SAEB. Então, a gente vai relacionar, né, o nível de proficiência com as habilidades.
Isso nós já trabalhamos, vocês já têm essa consciência, né? O nível de proficiência da matriz OSAEB, relacionando com as habilidades que os alunos detêm de acordo com aquele nível em que eles estão situados majoritariamente, de acordo com os dados levantados da escola. E nós temos aqui, né, como eu falei para vocês, essa avaliação é aplicada a cada 2 anos, então são sempre aplicadas nas séries que estão fechando o ciclo, né, nono e terceiro ano. Nas séries iniciais do ensino fundamental, são aplicadas no quinto ano, tá? Nos componentes curriculares de língua portuguesa e matemática. E as médias de desempenho dos estudantes apuradas no SAEP, elas são juntamente apuradas com as taxas de aprovação, reprovação, abandono escolar, que foi o que eu falei agora há pouco, que vão compor o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do IDEB, tá? São os dados que vão representar aí o desenvolvimento de cada escola. Porém, para além desse indicador, esta avaliação também identifica a proficiência dos estudantes ao término de uma etapa de ensino, por meio da avaliação das habilidades. Mas afinal, o que significam habilidades e o que significa ser competente? Então, nesse videozinho aqui que eu vou passar para vocês, nós já temos, né, na nossa fundamentação, tudo que nós estudamos, o que significa, nós temos essa consciência, o que significam, né, habilidades e o que significa ser competente. Esse videozinho ele vai explicar de uma forma bem simples, né, o que significam habilidades e o que significa ser competente, como que se desenvolvem as habilidades para que no final você consiga se tornar competente e proficiente naquilo que você quer desenvolver e fazer, tá? Então é um videozinho bem curtinho. Na avaliação educacional, trabalhamos o tempo todo com dois conceitos básicos, o de habilidade e o de competência. Mas afinal, do que se trata cada um deles? Pode não parecer, mas em nosso dia a dia, esses conceitos estão presentes em diferentes atividades que realizamos. Vamos ver como isso acontece? Imagine que você resolvesse aprender a tocar violão. O que precisaria saber para começar a produzir lindas melodias? Para isso, você deveria aprender a segurar corretamente o instrumento, conhecer a nota correspondente a cada uma de suas cordas, saber afinar o violão para então começar os primeiros acordes, de acordo com a posição das mãos e os movimentos sobre as cordas. Além de tudo isso, você ainda precisa ter boa discriminação auditiva, saber ler e interpretar partituras, conhecer as escalas musicais e tocar efetivamente. Cada uma dessas ações pode ser compreendida como uma habilidade específica. Se você, no seu processo de aprendizagem, adquiriu todas essas habilidades, parabéns! Você desenvolveu uma competência, tornando-se proficiente na arte de tocar o violão. Em síntese, habilidade é o saber fazer algo pontualmente, enquanto a competência é o saber fazer algo complexo, que demanda o uso harmônico de várias habilidades. Nos testes em larga escala, avaliamos várias habilidades diferentes, que juntas apontam uma ou mais competências dos estudantes em cada conteúdo e área do conhecimento avaliados. Tente você agora imaginar um exemplo na vida prática que poderia explicar essa diferença entre habilidade e competência. E aqui, né, nós temos também uma pergunta, né, com relação à nossa escola, à nossa realidade, se nós sabemos, né, qual a escala de proficiência onde a maioria dos estudantes se encontra em relação às habilidades avaliadas no SAEB. Então, de acordo com o trabalho, né, que vocês também já desenvolveram,
a atividade avaliativa número 1, vocês já puderam identificar, né, essa questão aqui. Já conseguiram identificar, né, onde a maioria dos estudantes da escola de vocês se encontra em relação a essas habilidades, qual o nível de proficiência em que os estudantes de vocês se encontram com relação a essas habilidades, né, avaliadas também. Então, né, isso aqui também, gente, foi trabalhado lá no início do ano, quando nós desenvolvemos o plano de ação, né, do começo do ano, nos dias de estudo e planejamento, nós desenvolvemos lá com os professores, fizemos um estudo, né, fizemos já também esse levantamento e desenvolvemos lá algumas metas já, né, com os professores, para de repente estar melhorando essa escala de proficiência, estar melhorando, né, desenvolvendo as habilidades dos estudantes, para que de fato a recomposição da aprendizagem também aconteça. E agora, né, de forma mais minuciosa, entendendo um pouco melhor, né, todo esse processo, agora a gente consegue olhar também melhor, com mais calma, né, essas habilidades que os estudantes realmente precisam desenvolver para que, de fato, a recomposição da aprendizagem aconteça. E aqui, né, foi essa parte também que eu deixei para vocês lá na biblioteca, né, bem no começo dos encontros, para vocês conseguirem realizar a pesquisa para desenvolver a atividade de número 1, que é o site do INEP, e eu tinha deixado também um tutorial, né, de como vocês conseguirem realizar essa pesquisa, porque vocês conseguem fazer diretamente pelo número do INEP da escola, mas quem não tem o número do INEP da escola consegue fazer a consulta, o acesso público ao boletim da escola, quando você não tem o número do INEP, né? Ou se você quer fazer a consulta de alguma outra escola, que de repente você, né, não tem o número do INEP, você consegue fazer pelo acesso público, tá? Então, acessando aqui o site do INEP, né, nós vamos aqui, ó, pelo acesso público ao boletim da escola, na partezinha de baixo, né, no último item ali. Aqui nós não temos o código da escola, então nós não vamos pôr nada. Último ano de 2023, unidade de federação. Vamos colocar aqui o estado do Paraná, ele vai carregar. Município. Então, eu vou consultar a minha escola para vocês terem uma ideia. Eu vou colocar aqui o município de Curitiba. Então, Curitiba, dependência administrativa estadual, e aí vem aqui, clico em pesquisar. Olha, é bem simples. Ele vai dar o nome de várias escolas aqui, eu venho na flechinha aqui embaixo, onde está passando o meu cursor, ó, e vou dando um prosseguir até achar o nome da escola que eu quero fazer a consulta. Achei o nome da escola, Bento Munhoz da Rocha Neto. Aí eu venho aqui nesse download, no cantinho aqui, e clico, e ele vai aparecer os dados que eu preciso consultar. Isso vocês podem fazer com qualquer escola, com a escola de vocês, com qualquer escola que vocês precisem consultar, tá? Aqui, ó, o total de estudantes presentes do ensino fundamental no ano de 2023, com a aplicação do SAEB, tivemos 100%. Do ensino médio, tivemos 99,40%, ali apenas uma falta. Então, nós tivemos um quórum, né? A presença foi muito boa. E aqui, para fazer a consulta, gente, ó, nono ano, aqui eu mudo, ó, terceiro ano do ensino médio, nono ano. E aqui em cima, ó, matemática, língua portuguesa. Então, língua portuguesa, aqui ele aparece das escolas similares, e aqui aparece, ó, da minha escola. Minha escola. Aqui, a média, 255,05. Aí eu venho aqui, ó, no nível, né, na matriz, para fazer a, a comparação, para ver qual nível, né, que nós estamos.
Aqui, ó, desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275. Então, o meu ensino fundamental em língua portuguesa, ele está aqui no nível 3, tá? Com o dado que ele apresentou lá em cima. E aqui estão as habilidades referentes à língua portuguesa. Estão descritas aqui no nível 3. Quero consultar matemática do nono ano do ensino fundamental. Clico aqui, ó, matemática. Ele só vai mudar, continua aqui no nono ano. Matemática 250,46. Vem aqui embaixo, 250,46. Estou aqui, ó. Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275. Quase que foi para o nível 2. Se não fosse o vírgula 46, eu tinha caído para o nível 2. Mas continuo aqui, estou no nível 3 em matemática, com o nono ano do ensino fundamental. Nível 3. As habilidades de matemática estão descritas aqui também. Tá? Ensino médio. Clico aqui, ó. Ensino médio, português. Vamos ver português. Minha escola. 207. Então, a régua daí para o ensino médio, a régua da matriz, né, de proficiência, de análise, já é um pouco diferente do ensino fundamental. 271,85. Eu venho aqui, 271,85, eu estou aqui, ó. Desempenho maior ou igual a 250 e menor que 275. Eu estou com 271,85. Então, eu estou no nível 2 com o meu ensino médio. E as habilidades de língua portuguesa, referente ao nível 2, estão descritas aqui. Então, meu ensino médio está no nível 2 em língua portuguesa. Em matemática, vamos ver matemática, o ensino médio. O ensino médio, ó, 271,83. E vai estar no nível 2 também. Aqui, ó, vamos lá. Ó, desempenho menor que 275, nível 2. E as habilidades estão descritas aqui, dentro dessa matriz, né, de proficiência, então nível 2, as habilidades estão descritas aqui. Então, o meu ensino médio está no nível 2, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. E olha que interessante, aqui ele traz o desempenho, ó, das outras edições do SAEB. Meu ensino médio, ele não pontuou nesses anos aqui, ó, 2011, 2013, 2015, ele só pontuou em 2017, 269,16 e 2023, 271,83 em matemática. E em língua portuguesa, ele pontuou em 2017 também, né? 269,73 e 271,85. Então, houve uma melhora, né, nessa pontuação. Esses anos aqui que o ensino médio não pontuou, foram anos em que não deu quórum de presença. Eles faltaram. Então, nós tivemos um problema, porque quando eles sabiam que tinha prova do SAEB, eles faltavam. Então, nós tivemos aqui, gente, com relação lá, por exemplo, da atividade número 1, né? Quais as ações, né, que a escola poderia desenvolver público. Então, nesse meu caso aqui, com os terceiros anos, nós teríamos que trabalhar com o público, né, com a conscientização, algo que a gente conseguiu aqui, por exemplo, para o ano de 2023, que eles não faltassem, né, a conscientização deles irem, realizarem, né, a prova, não faltar no dia da prova, e aí um trabalho por detrás disso, né, não só a conscientização, mas também a questão ali de fazer, né, angariar algo que eles gostassem para que eles fossem no dia da prova realizar a prova. E também um trabalho de conscientização para que eles não fizessem a prova de qualquer jeito, né? Para que houvesse uma melhora, por exemplo, do último ano que eles pontuaram aqui em relação a 2023. E é um trabalho que está sendo realizado agora, por exemplo, junto com os professores de língua portuguesa e matemática, e os professores também das RAs, que a gente tem lá agora, né, de língua portuguesa e matemática também,
trabalho ali com os simulados que a gente está tendo, né? Tem os dias dos simulados que a gente está trabalhando com eles, um trabalho de conscientização para que eles façam uma boa avaliação, não façam a avaliação de qualquer jeito, né? Porque exatamente, a gente faz um lanche especial, alguma coisa assim, para que eles se motivem a ir, né? Não faltar no dia da avaliação e realizar uma boa avaliação, realizar ali um trabalho de conscientização que eles entendam o contexto, né, para que serve o SAEB, qual a importância do SAEB, porque para eles, o que, que eles pensam? Ah, eu estou no terceiro ano, eu estou me formando, estou saindo da escola, estou fechando o ciclo, né? O que, que isso vai interferir? Então, fazer uma conscientização e utilizar as ferramentas que a gente tem, né? Alguma questão ali que eles gostem, lógico, a favor deles, para que eles consigam, né, desempenhar um bom resultado nessa edição do SAEB. E é o que a gente está tentando realizar agora, e claro que o pedagógico não vai fazer isso sozinho. O pedagógico ele vai contar com o apoio ali dos professores, principalmente, né, de língua portuguesa e matemática, e mais ainda agora com os componentes curriculares das RAs, né, de língua portuguesa e matemática, que vem dar esse suporte também, para que eles desempenhem, tenham uma boa qualidade, né, na questão ali das resoluções, né, tenham levantem ali um aspecto bem quantitativo, né, da prova, não façam a prova de qualquer jeito, porque aqui nós tivemos um problema bem sério com o ensino médio, é histórico, né? Foi histórico no nosso colégio. Então, primeiro a gente teve que fazer um trabalho para fazer com que eles comparecessem no dia da avaliação. E, consequentemente, agora um trabalho com conscientização para que eles façam uma boa avaliação, desempenhem, né, um bom conceito empregado ali do tudo que eles aprenderam, né? Agora com o apoio das RAs. E já o nosso ensino fundamental, gente, nós, né, não temos muito do que reclamar. O ensino fundamental, o nono ano, eles foram muito frequentes e eles desempenharam sempre, né, um bom tiveram decair um pouquinho aqui, né, em 2023, em relação a anos anteriores, aqui em relação a 2021, mas aqui a gente faz um trabalho já diferenciado em relação ao terceiro ano do ensino médio. Já é diferente, já é outro público. Aqui a gente já faz uma reunião com os pais, já é diferente. Com o terceiro ano, a maioria ali já tem 18 anos, né? Já trabalham, então, ali já a conscientização, o trabalho, já é com os próprios estudantes, já não é tanto com os pais, com os responsáveis, né? É diferente. Oi, Maria Rosa, pode falar. Então, professora, é, é, eu lembro que em 2023 a direção foi até na casa de algumas alunos e trazer para. Sabe aqueles que chegam atrasados, né? Falamos tanto, avisamos as famílias. E o diretor foi até a casa de alguns buscar para vir para a escola. Nós falamos para as famílias: se não acordar, a gente vai ter que dar um jeito de acordar, porque é necessário fazer essa avaliação. Então, nós fomos em casa buscar, tinha 3 carros dos professores e do diretor para buscar alguns alunos. Só um minutinho. Falamos com eles sobre um lanche diferenciado, né, para aqueles que viessem. Teve uma participação muito grande. E a única coisa que eu acho diferente, não diferente, mas eu acho que fica a desejar essa avaliação, é que, infelizmente, aquelas crianças que têm laudo, né, ou que têm muita dificuldade de aprendizagem, fica difícil para eles, né, professora? Inclusive, quando sempre em qualquer avaliação pergunta se tem criança com problema auditivo ou visual, mas nunca é perguntado das crianças que não sabem ler, não sabem escrever, E agora, como é que faz? Então, o que a gente tem feito? O SAEB, na verdade, não é nem a gente que faz, né? Vem outros professores, não é isso? É o SAEB que vem outro professor aplicar? Ou é a escola mesmo? Não lembro. Até 2023 vinham aplicadores de fora, né?
Agora vai ter uma aplicação aí que agora, vai ser em abril agora, né? Que é a própria escola, os professores, né, vão ser cadastrados no CAED e é a própria escola que vai fazer essa primeira aplicação agora em abril. Já recebemos lá. Aí, mas a prova mesmo no final do ano, eu não sei ainda se vai ser a escola ou se vai vir gente de fora, né? Quando a gente, por exemplo, nós vamos fazer essa aplicação agora nesse mês de abril. O que a gente faz? A gente sabe as crianças que têm laudo, as crianças que têm dificuldade, nós colocamos uma na sala de recursos para poder ajudar, para a professora fazer a leitura. Só que no dia da avaliação mesmo, professora, fica difícil isso. Então, essa avaliação, esse número nosso, por exemplo, 3, 4 e 5 do fundamental e do médio, que foi um pouco mais baixo, depois subiu mais um pouco, a gente coloca como se essas crianças não tivessem feito as provas, né, professora? É só aqueles que estão dentro do nível mesmo de proficiência, porque os demais, porque nós temos crianças do 9º ano que não sabem ler e escrever ainda, professora. E eles precisam participar, porque vem a inscrição e a gente não sabe como agir naquele momento. Então, a gente faz do jeito que a gente pode, né? Infelizmente, esse grupo grande vai ficando para trás, é aí que baixa um pouquinho, mas porque o Estado não sabe quais são as nossas dificuldades, né? Lá em cima não sabem. Dá a impressão que é tudo perfeitinho, que todo mundo está dentro do seu compasso direitinho, e não está, professora. E eu até, um dia falei na escola, puxa, podia ser feito, cada escola fazer o seu próprio SAEB de acordo com o desenvolvimento das crianças. Seria interessante isso também, essa autonomia. Claro que seria mais trabalho, mas seria interessante também eles fazerem uma pesquisa, como que está a escola tal, ou as escolas tais do Paraná, ou de Pinhais, ou de Almirante, como que está o desenvolvimento das crianças para desenvolver essas avaliações. Só que é visto de um ano para o outro também, né, professora? É bem difícil isso. É verdade. Aí vem o aplicador, né, de fora, né? Até 2023 vinha aplicador de fora. E a gente nem tinha essa possibilidade de fazer essa aplicação como a gente vai fazer esse ano, né? Que vem o material lá da Fundepar, que a gente vai imprimir, né? Inclusive o material na escola. E anos anteriores não tinha essa possibilidade, né? Agora estão sendo feitas algumas mudanças. Esse ano, se de repente vão fazer, né? De repente vem um pouco diferente. Mas vamos ter que aguardar aí para ver. Agora, nesse momento, a gente consegue até nessa aplicação de abril, a gente até consegue, né? Atender essa demanda que a gente sabe, né? Que tem essa dificuldade, né? Agora. Ou podia vir assim, professora, algumas provas adaptadas, pronto. Provas porque se a prova tiver, digamos, 60 questões, que viesse 30 questões mais assim, mais enxutas para as crianças com maiores dificuldades. Seria interessante pensar dessa forma também. Até procurei esses dias, onde será que a gente manda recado, um e-mail, não sei para quem, né? De repente, alguém nos ouça lá em cima e pensa, pois é, nossas crianças têm dificuldade, então mandamos metade da prova bem forte, e parte daquelas provas adaptadas já para as crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Porque tem muita, professora, muito. Tem bastante, principalmente no 9º ano, né? Sim, o 9º ano é o pessoal que eram pequenininhos lá na pandemia, né, professora? Então já vem uma defasagem muito grande. E não adianta dizer, a gente vai vencer tudo, que não vence, é fé a cada passo, todo dia um pouquinho, né? É. E a gente vê a grande dificuldade deles em tabuada, em tudo. Eu estava assistindo as aulas dos professores que eles estavam fazendo as implementações, então, trabalhos maravilhosos, professora. E a gente via assim, o esforço das crianças, dos professores, mas tem alguns que, mesmo se esforçando, não conseguem, professora, porque não tem aquele conhecimento adquirido ainda. Inclusive, os professores de recomposição da aprendizagem, eles fizeram um plano para pegar coisas lá do fundamental. A professora Beth, que está trabalhando com matemática, ela está pegando coisinhas do 3º ano, 4º ano, 5º ano, para daí começar a entrar no 6º, 7º, 8º e assim por diante. Porque, aí, inclusive, eles falaram assim, nossa, professora, eu nunca aprendi isso. Ela disse, vocês aprenderam, mas faz muito tempo, esqueceram, vamos lá recomeçar. Então, ela começou bem do básico, assim, bem criancinha mesmo, para eles poderem desenvolver um pouco mais nessa avaliação do final do ano.
E eu tô falando demais hoje, professora. Eu falei até para os professores. No início do ano, na reunião que eu participei, era para ter um professor de recomposição de matemática e um de português. Hoje já abriram para mais alguém vir ajudar, né, professora? Então, isso é ótimo e significa que vai ser muito cobrado da gente também, né? Porque está tendo muitas possibilidades e o professor ajudante e mais o pessoal que vem da manhã para a tarde para ajudar o aluno monitor, está tendo muitas possibilidades, então significa que vai ser muito cobrado da gente isso, professora. Sim, com certeza. Então, está sendo dado todo o embasamento, né? Estão organizando essas estruturas para que, né, seja trabalhado, está sendo dado todo o embasamento e, com certeza, para ter um resultado, né? O resultado em cima dessas questões aí. Então, é algo que precisa ser trabalhado aí com com um olhar bem minucioso mesmo. Né? Isso mesmo, professora. Prof, pode fazer o favor de voltar na primeira tela ali onde que eu entro para entrar sem o código da escola? Ah, sim, peraí. Deixa eu voltar aqui. Quando entra aqui no site do INEP, você entra aqui, ó, acesso público ao boletim da escola, no último item. Daí aqui você preenche os campos, tá? Tá bom, prof, obrigada. Nada. E aqui, pessoal, opa, parei meu compartilhamento. Vamos compartilhar de novo. Acabei saindo sem querer. E aqui, gente, nós temos os dados da rede estadual, tá? Então, aqui é o boletim da rede estadual de ensino. Nós temos aqui do terceiro ano do ensino médio, tá? Língua portuguesa. Em sua grande maioria, tá? A rede estadual está no nível 4. Matemática, a rede estadual está no nível 3, tá? Em sua grande maioria, então ele pega os dados aqui, né, onde está situada a maioria dos estudantes, onde a maioria conseguiu desenvolver lá aquelas habilidades, né, se tornaram proficientes naquelas habilidades. O ensino fundamental, em língua portuguesa e em matemática, está no nível 4, tá? Então, o ensino fundamental, tanto em português quanto em matemática, está no nível 4. E aqui, gente, né? O que esses níveis de proficiência significam de fato em relação à aprendizagem dos estudantes? Então, em cada nível de proficiência, a escala do SAEB, ela descreve habilidades específicas que os estudantes são capazes de realizar nos componentes de língua portuguesa e matemática. O que é uma proficiência? Proficiência é a descrição dos conhecimentos e das habilidades que os estudantes demonstram ter desenvolvido em cada nível da escala. A descrição pedagógica da escala indica que os alunos em determinado nível sabem ou são capazes de fazer. A partir dessa descrição, a escola consegue pensar, planejar, executar intervenções que levem a avançar em um ou mais níveis. Então, de repente, né, o estudante lá, a escola, ela está no nível 2, que nem lá eu, né, com o ensino médio, estamos lá no nível 2, tanto língua portuguesa quanto em matemática, nós temos uma projeção de avançar para o nível 3, mas também temos uma projeção de avançar para o nível 4, né? Essa projeção, ela pode ser de um ou mais níveis, né? Não precisa ser somente para um nível, né? Então, ela pode ser ali para mais níveis de repente. Não precisa ser somente um nível. Então, é algo que de repente, né,
É uma projeção que pode levar a mais de um nível. Não precisa ser só um nível específico, pode ser mais de um nível, inclusive. E aqui, né, no sistema, né, de avaliação básica, nós temos aqui língua portuguesa e matemática. As habilidades, né, nós temos a prática cognitiva e socioemocional, estruturada em relação a determinados objetos de conhecimento descrito na forma de comportamentos ou ações observáveis. A combinação e mobilização de diferentes habilidades e conhecimentos expressa uma competência. As habilidades estão dispostas em uma escala de proficiência conforme os níveis. Então, nós temos o insuficiente, o básico, proficiente e avançado. A escala de proficiência. O que é uma escala de proficiência? As escalas podem ser visualizadas como réguas construídas com base nos parâmetros estabelecidos. Deixa eu só ver aqui. Com base nos parâmetros estabelecidos para os itens e aplicados nas edições do teste. A posição ocupada por determinado item na escala indica uma possível linha divisora. O que é uma matriz de referência? São instrumentos norteadores que apresentam um conjunto de descritores para a construção de itens. As matrizes desenvolvidas pelo INEP são estruturadas a partir de competências e habilidades que se esperam que os participantes do teste tenham desenvolvido na etapa da educação básica avaliada. Descritores são elementos que servem para elencar temas importantes que serão trabalhados em avaliações externas, como o SAEB ou Enem. São a base para a elaboração dos itens, questões avaliadas das avaliações externas. Itens. O item é um instrumento avaliativo que permite aferir se um estudante desenvolveu ou não determinada habilidade ou competência. Tá? Então, ali é um infográfico, né? E aqui nós temos, né, a novidade, né, que em 2025 as escolas regulares agregaram na matriz a unidade curricular RA, que é a recomposição da aprendizagem, que são novas disciplinas, né? O professor dessa unidade terá que planejar, desenvolver o processo de recomposição das aprendizagens dos estudantes do terceiro e nono ano em língua portuguesa e matemática, e assim contribuir para a melhoria da proficiência dos nossos estudantes. E nós temos um papel fundamental na orientação desse professor, né? Quando nós vamos assessorá-lo ali na hora atividade, que é identificar o nível de proficiência atual, que foi exatamente o que nós fizemos, né? Especificar as habilidades do nível, né? E identificando também as habilidades que os estudantes, né? A turma em si possui maior dificuldade com relação ao nível, e aí, juntamente isso, né, o assessoramento da hora atividade dos professores, fazer essa identificação, definir o nível de proficiência almejado para o 2025, né, qual seria o nível, se estamos no nível 2, vamos avançar para o nível 3, vamos avançar para o nível 4, conhecer os descritores que devem ser trabalhados. Aqui é um trabalho, né, durante o assessoramento da hora atividade, que é junto com o professor também vai relatar, né, quais são esses descritores que devem ser trabalhados ali junto com essas habilidades, e identificar os conteúdos que são pré-requisitos, que precisam ser trabalhados ali para que os alunos consigam desenvolver, né, as habilidades posteriores, para que, de fato, a recomposição da aprendizagem ela aconteça. E aqui, gente, no nosso Em Ação, né, eu vou passar para vocês aqui o exemplo de como que nós vamos desenvolver esse trabalho de hoje. Então, aqui nós temos um exemplo, tá?
de como nós vamos fazer. Vocês vão trabalhar em grupos hoje, tá bom? Então, no grupo, hoje vocês vão preencher esse documento. Esse documento eu já havia passado para vocês no momento do assessoramento da hora-atividade, que é um exemplo de um documento que vocês poderiam estar trabalhando com os professores, tá? No grupo vai precisar ter um redator para que abra e de repente consiga escrever. Depois eu vou pôr no chat para vocês esse documento. E vai precisar depois, gente, no final, ter um relator, né? Alguém que depois no grande grupo possa fazer uma fala sobre o que vocês conseguiram organizar aqui no documento, tá? Então, o que foi colocado aqui? Grupo 1, né? Tá escrito aqui no documento, matemática, terceiro ano do ensino médio. Onde que vocês vão consultar? A consulta está aqui no próprio documento, ó. Tô passando o cursor aqui, ó. Abre um documento que vocês vão clicar em cima, aí vai abrir um outro documento que vocês vão conseguir realizar a consulta. Nível 3 é onde vocês estão, e nível 4 é onde vocês querem chegar. Então, nível 3, onde estamos? Aqui vocês vão colocar as habilidades, né, referente ao nível de onde estamos. Onde estamos? Estamos no nível 3. Então, quais são as habilidades referentes ao nível 3? Aqui, ó, vocês vão consultar aqui, ó, nível 3. Aqui estão as habilidades referentes ao nível 3. Vocês vão dar um Ctrl C, vão vir aqui no documento e vão dar um Ctrl V. Onde queremos chegar? Nível 4, está aqui no documento. Nível 4, onde queremos chegar? Vocês vão vir aqui no documento, vão vir aqui no nível 4, vão pegar as habilidades aqui do nível 4, que estão escritas aqui, vão dar um Ctrl C e vão dar um Ctrl V aqui, para colocar as habilidades aqui. Indique os descritores que devem ser trabalhados. Aqui vocês vão citar os 4 descritores no máximo que devem ser trabalhados, tá? Onde que estão os descritores? Vocês vão vir aqui no documento. Olha aqui, ó. Os descritores, eles não estão em nenhum nível, gente. Os descritores, eles só estão colocados aqui na tabela. Eles estão aqui. Os descritores, eles não estão no nível 3, eles não estão no nível 4, eles não estão em nenhum nível. Os descritores, eles só estão colocados aqui. Os descritores, vocês vão pegar aqui e vão conversar com o grupo que vocês estão e vão ver quais desses descritores conversam com as habilidades do nível 4, que é onde vocês querem chegar. Então, vocês vão escolher aqui uns 3 ou 4 descritores, tá? 3 ou 4 descritores, vocês vão escolher aqui dessa tabela, que conversem com as habilidades do nível 4, que é onde vocês querem chegar, e aí vocês vão vir aqui na tabela e vão colar aqui os 3 ou 4 descritores que vocês viram que conversam com as habilidades do nível 4 e vão colar aqui. Indique os conteúdos que são pré-requisitos. Os conteúdos estão aqui, ó. Aqui no final estão vários conteúdos, tá? Vocês vão escolher alguns conteúdos, por isso vocês vão conversar com o grupo que vocês estão situados aí, vocês vão conversar com o grupo e vão elencar aqui alguns conteúdos, podem ser uns 3 ou 4 conteúdos também, não precisa ser tudo isso daqui, tá? Porque não tem como, é muita coisa. Vocês vão conversar, vão pegar uns 3 ou 4 conteúdos que vocês vejam que são pré-requisitos para esse nível 4 aqui, né? E vão pegar e vão colar aqui nesse espaço, tá?
Como que vai ficar a atividade de vocês? Então, a atividade de vocês é essa aqui, ó. Eu vou dividir vocês pela quantidade de pessoas, para não ficar muito sobrecarregado, eu vou dividir vocês em 3 grupos. Então, no mesmo documento, gente, vocês vão ter os 3 grupos aqui, ó, tá? Então, olhem aqui, ó. Grupo 1, aqui embaixo já tenho grupo 2, e eu já tenho aqui o grupo 3, que está em azulzinho, tá? O grupo 1 vai ficar aqui, ó, com matemática, terceira série. Onde que eu vou achar o meu material de consulta? Tá aqui em cima, ó, gente, aqui mesmo, dentro do quadro de vocês, o material de consulta de vocês está aqui, ó. É só clicar aqui em cima que ele abre, tá? Qual o nível que eu estou? Vocês aqui, ó, estão no nível 3 e vão para o nível 4. O grupo 2. Grupo 2 está aqui, ó. Grupo 2 vão ficar com terceira série, língua portuguesa. Qual nível que vocês estão? Vocês estão no nível 4 e querem ir para o nível 5. Onde está o material para fazer a consulta? Está dentro do próprio quadro que vocês estão fazendo atividade, aqui em cima, ó. Quando vocês clicam aqui dentro do quadro de vocês, abre esse material, que é só vocês clicarem em cima que vai abrir tudo que vocês precisam. Grupo 3. Grupo 3 é o que está em azulzinho aqui. Grupo 3, aqui, ó. Grupo 3 vai pegar 9º ano, matemática. Grupo 3 está no nível 4 e quer ir para o nível 5. Beleza. Onde está o material que eu preciso consultar? Está dentro do próprio quadro que vocês vão fazer a tarefa e está aqui, ó. É só clicar nesse PDFzinho vermelho que abre esse material aqui, só clicar em cima que ele vai abrir e vocês vão fazer a consulta, tá? Então, o material, gente, que vocês vão fazer a transcrição, esse é o material de assessoramento de hora-atividade, que vocês já abriram, eu já mostrei para vocês, tá? Esse material, então, é o mesmo material, tá? Eu vou postar no chat para vocês. É o mesmo link para os 3 grupos. Só que o grupo 1 está aqui em cima, nesse amarelinho. O grupo 2 é o verdinho. E o grupo 3 é o azulzinho, tá? Eu vou dividir vocês em 3 grupos, que fica melhor de trabalhar. Então, eu já postei ali no chat para vocês irem abrindo o documento. A consulta está no próprio quadrinho. E agora eu vou dividir vocês em grupos, tá? Então, vão ser 3 grupos. E na própria sala temática, como é que eu vou saber que grupo que eu sou? Na própria sala, quando aparecer ali, entrar na sala, vai aparecer grupo 1. Daí é só você clicar que você vai entrar no grupo 1. Então, na própria tela de vocês vai aparecer se você é grupo 1, se você é grupo 2 ou se você é grupo 3, tá? Eu vou dar aqui, gente, 20 minutos para vocês poderem fazer. Lembrando que vai precisar ter um redator, tá? Alguém que abra a tela e consiga fazer o compartilhamento desse documento para que vocês vão escrevendo, né? Para que consiga produzir o documento lá. E depois, no final, vai precisar ter um relator, tá? Então, na própria tela de vocês vai aparecer grupo 1, grupo 2 ou grupo 3, tá? Eu vou montar o grupo aqui rapidinho.
Deixa eu ver com quantos vai ficar. Vai ficar um grupo bom, não vai ficar grupo pequeno, vai ficar um tamanho de grupo legal para vocês poderem trabalhar e debater entre vocês. 3, 4, 5, 6, mais um vem para cá. Então, na própria tela de vocês, gente, vocês dão um aceite para vocês entrarem no grupo e na própria tela de vocês vai aparecer se vocês são grupo 1, se vocês são grupo 2 ou se vocês são grupo 3, tá? Já estou terminando aqui. Grupo 2. E aqui, grupo 3. E aí, vocês debatem, então, 20 minutinhos, tá, gente? Vocês vão ter, depois vai retornar todo mundo para a sala principal, e aí a gente faz o compartilhamento, tá?
Já, falei que a gente ia passar lá.
Pessoal, eu vou compartilhar então a planilha, o trabalho lá que vocês fizeram. Cadê aqui esse aqui? Não precisa, né, ler tudo que vocês colocaram. Vocês podem falar assim de forma geral, né? Quais foram, né, o que vocês conseguiram colocar que vocês acharam fácil de vocês colocarem, né? O que vocês conseguiram identificar de forma mais fácil e o que vocês sentiram dificuldade de colocar, né, com relação, por exemplo, aos escritores ou com relação também aos conteúdos, né, que são base ali, que de repente são mais específicos da área, e relatar um pouquinho do que vocês conseguiram produzir aqui no documento, que é um documento que pode trabalhar, né, com assessoramento da hora atividade, tá bom? Então, do grupo 1, quem que pode fazer aqui uma breve explanação? Aí eu posso, professor. Beleza. Então, o nosso grupo aqui, né? Então, é nível 3, né? Onde estamos e queremos chegar no nível 4, né? Terceira série de matemática, né? A componente curricular matemática. Então, onde estamos no nível 3? Números e operações álgebra e funções. Reconhecer o valor máximo de uma função, reconhecer um gráfico, um intervalo na qual a função assume o valor máximo, determinar o quarto valor de uma relação de proporcionalidade, determinar um valor reajustado, resolver problemas utilizando operações fundamentais. E onde queremos chegar? O nível 4. Grandezas e medidas. Não sei, eu copiei aqui, não lembro, não sei se o nome no nosso está lá, porque eu estou fazendo aqui e as meninas fizeram lá, né? Eu estou no celular. Então, números e operações, álgebra e funções. Reconhecer o gráfico de uma função a partir dos valores fornecidos, determinar a lei da formação de uma função linear a partir de dados fornecidos na tabela, determinar a solução de um sistema de equações lineares, determinar um termo de progressão aritmética dado sua forma geral, determinar a probabilidade da ocorrência de um evento simples, resolver problemas utilizando proporcionalidade, resolver problemas de contagem, usando o princípio multiplicativo. Daí indicar os descritores trabalhados. Então, nós indicamos o D24, D25, D34 e D35. Eu acho que foi esses aqui, se as meninas quiserem complementar lá. Identifica os conteúdos que são pré-requisitos. Eu sei, eu tenho dificuldade em matemática, ainda mais terceiro ano, né? O conteúdo ali mas ali conversando, né, no grupo, então ficou assim: tipos de gráfico, gráfico de segmentos, gráfico informação, representação algébrica e gráfica de uma função polinomial de primeiro grau, função polinomial do segundo grau, gráfico da função, coeficientes da função, raízes da função. Então, foi isso que a gente colocou. E é muito bom para trabalhar no assessoramento da hora atividade, né? Esse exercício. Legal, muito bom, legal. Vocês preencheram ali, né? Deu para ter uma noção, né? É um exercício para vocês fazerem, para vocês terem, né? De repente, quem não conseguiu, porque às vezes não dá o tempo hábil também de vocês trabalharem, não deu o tempo hábil de vocês trabalharem, né?
com o professor ali também durante a hora atividade com esse documento. De repente, foi um exercício até para vocês terem uma ideia, né? Grupo 2, gente. Grupo 2. Grupo 2 somos nós, mas daí eu tinha conversado com a professora para eu apresentar o meu, pode ser? Pode ser. Eu até não digitei, daí tinha conversado com o grupo também, né, de apresentar o que a gente já tinha e já vem trabalhando na escola, tá? Então, a recomposição das aprendizagens, o nosso é da matemática, terceiro ano, tá? Escola técnica agrícola, tá? Então, nós colocamos ali que, né, aquela pesquisa que foi feita ali, que a professora passou para a gente, né, do INEP, né, onde que nós estamos. Então, nós estamos no nível 4, né? Então, na hora da atividade, a gente trabalhou com a professora esses níveis, né, buscando lá, fazendo aquela pesquisa, né, qual é o, né, aonde que os nossos alunos estão e conseguiram responder. Então, onde nós queremos chegar? No nível 5. Então, nós trabalhamos, né, com os objetivos com a professora ali, colocamos 3, que foi até o que a professora pediu e que também foi colocado no trabalho, né, que é identificar as figuras semelhantes mediante reconhecimento das relações de proporcionalidade, reconhecer as aplicações de relações numéricas em relação triângulo-retângulo, identificar a localização de planos cartesianos, tá? Então, isso a gente vem discutindo com a professora vem trabalhando esses descritores também, esses objetivos com os alunos e fazendo a interdisciplinaridade também, tanto da base quanto da área técnica. Os descritores, né, do nível 5, né, alguns descritores ali que foi colocado só em relação ao que vai ser trabalhado, o que está sendo trabalhado também, né, durante o ano que vai ser trabalhado, ver se a gente consegue chegar no nível 5, e a própria professora mesmo, numa hora de atividade que a gente conversou, ela identificou para nós os conteúdos que estão lá no RCO, os conteúdos para serem trabalhados em cima desses descritores aqui dos níveis que foi colocados para esse trabalho. É isso, prof. Legal. Bacana. E daí, né, você conseguiu pôr na prática. Ficou bem bacana. Muito bom. Legal. E o grupo 3. Aqui, grupo 3. Bom, o grupo 3 ficou com o nível 4 e 5 do 9º ano de matemática. Aqui a gente colocou as habilidades onde o nível 4 se enquadra e onde nós queremos chegar, né, que seria no nível 5. Fazendo um resumo, a gente separou aí alguns descritores, os principais para serem trabalhados, que seria resolver problema que envolva porcentagem, resolver problema com números inteiros, envolvendo as 4 operações, resolver problema envolvendo cálculo de perímetro de figuras planas e identificar fração como representação que pode estar aí associada a diferentes significados. E essa parte de indicar os conteúdos que são pré-requisitos, eu encontrei um certo obstáculo, né, para identificar todos. Foi um pouquinho mais difícil, mas aí eu coloquei aqui os estudantes aí, eles têm que saber aprender, né, o que são frações, a porcentagem, para poder estar adquirindo aí essas habilidades. Operações racionais, que seriam aí os problemas envolvendo as 4 operações, e também as figuras geométricas, tá, como base para eles entenderem, para calcular aí o cálculo do perímetro nas figuras planas. Bacana, bacana também. Ficou organizado ali, vocês conseguiram, né, fazer essa explanação, né? Muito bom, gente. Esse trabalho, na verdade, ele é um exercício, tá? Para vocês identificarem ali, né, as habilidades consolidadas e as habilidades para desenvolver, que é justamente, né, identificar aonde estamos
e aonde queremos chegar. Habilidades consolidadas e habilidades que vocês, de repente, junto ali com os professores, né, no assessoramento da oratividade, habilidades que precisam ser, que almejam, né, serem desenvolvidas. Claro que isso, né, trabalhando junto com o processo da recomposição da aprendizagem. Os descritores selecionados para desenvolver as habilidades almejadas, então os descritores, eles conversam com as habilidades, por isso que quando, né, eu fui explicar para vocês a atividade, eu até falei para vocês, ó, os descritores, eles estão ali naquela planilha, naquela tabela de consulta, eles não estão em habilidade em nível nenhum. São vocês que vão conversar e ver, né, se o descritor conversa com o nível que vocês pretendem chegar, com quais habilidades que os descritores vão conversar, né? E ali que vocês, de repente, devem ter começado a encontrar algumas dificuldades, né? Porque daí ele aprofunda um pouco mais a disciplina específica do professor. E depois os conteúdos, né, que são pré-requisitos selecionados para trabalhar com os descritores também. Então, vocês perceberam ali que cada elemento, né, vai conversar, uma coisa conversa com a outra, na verdade. Então, desde as habilidades que já estão consolidadas, as habilidades que se pretende desenvolver, depois os descritores que vão conversar com essas habilidades que se pretende desenvolver e quais são os conteúdos que são pré-requisitos para que consiga se desenvolver essas habilidades, né? E aí que vocês vão percebendo que a recomposição da aprendizagem ela vai acontecendo, né? Quando você vai consolidando algumas habilidades. Então, né, aí que vocês conseguiram perceber, e claro, ali tem algumas dificuldades, porque tem questões muito específicas ali das disciplinas, né, dos professores. Mas bacana, esse foi um exercício, na verdade, para vocês conseguirem identificar, até para vocês terem uma noção de como fazer essa orientação com o professor, tá? Aqui, né, nós já tivemos essa orientação, a atividade avaliativa ela já foi, vocês já tiveram até o retorno da nota, e a implementação, né, eu acredito aqui que todos já conseguiram entregar, e só não fiz o retorno ainda da nota, porque ainda nós temos as apresentações, né? Então, como nós temos uma das rúbricas da avaliação é a apresentação, então não fiz ainda o retorno dessa nota, mas aí semana que vem eu já vou fazendo o retorno, conforme vocês vão apresentando, eu já vou fazendo o retorno para vocês, e já vou fazendo o lançamento das notas, tá? Então, eu vou já disponibilizar para vocês o formulário, para vocês preencherem. Formulário com relação ao encontro de hoje. Já vou pôr aqui no chat, daí vocês já vão preenchendo. Prontinho, gente. E vocês registram as impressões de vocês de hoje com relação. Aqui eu tenho só uma coisa para falar com a Gilce, você está online? Sim, professora. Oi, Gilce. Essa Oi. atividade avaliativa número 1 aqui, eu fiz uma verificação e eu te mandei até um e-mail aqui, tá? Você precisa dar uma olhadinha lá, porque não, na verdade, aqui você me entregou, mas na verdade lá não consta nada do teu registro, tá? Não, Eu mandei novamente, daí eu coloquei o link daí. Eu acho que não estou sabendo compartilhar a atividade. porque eu retornei, é só você pegar o documento, preencher e
colocar entregar novamente. Ah, tá, porque eu fiz ele no Drive, né? Não, faz lá no Classroom, porque eu não recebi nada. E aí eu estou preocupada, porque daí na implementação 2 você pontuou certinho. E na Aham. implementação, e na implementação 1, Mas eu não. fiz, eu fiz tudo. Só que eu não estou sabendo compartilhar. Eu fiz no Drive, né? E Aham. baixei ele no Drive e com certeza é isso que está acontecendo. Mas então eu tenho que fazer naquele lá que você mandou de volta. Isso, porque eu te Botar os de, dados lá. isso faz naquele lá, porque eu devolvi para você. Agora eu não consigo mais devolver novamente. Então você faz naquele lá que eu te devolvi, faz naquele e faz o mesmo processo, preenche e me entrega novamente para eu conseguir avaliar você, Uhum. Então tá? hoje eu faço. Aham. Daí você, como você já fez no Drive, você só copia e cola Aham. para aquele de lá do Classroom. Então você vai naquele que eu te devolvi, preenche naquele e vai lá e clica em entregar, porque senão você não vai atingir a pontuação, mesmo que Então, você tire 60 na implementação 2, você precisa atingir 70 pontos para ter a certificação, entendeu? meu Deus, o livro, perdi tudo. Daí eu fiquei preocupada, daí eu falei, não, se a Dil estiver na reunião hoje, já vou falar, porque senão não vai atingir a pontuação, mesmo que se tire 60, daí Sim, precisa, entendeu? certeza, sim. Então dá uma olhadinha lá, daí eu Eu vou olhar. fico aguardando, tá bom? Tá, obrigada de me falar. De nada, imagina. E aqui, pessoal, eu já mandei para vocês lá no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, eu já repostei também a planilha, tá, das apresentações, para vocês colocarem o nome de vocês lá na sequência para a semana que vem. Lembrando que semana que vem é o nosso último encontro, tá? Então, não esqueçam de colocar o nome de vocês lá para eu ir chamando vocês na semana que vem na sequência, né? Para não ficar ninguém para trás, porque a apresentação ela vale 2,5 pontos. Então, é importante, né, que vocês façam o relato, já que ele é breve, né? Então, já repostei no nosso grupo do WhatsApp. Não esqueçam, quem não colocou o nome, de colocar o nome lá para eu fazer o cálculo do tempo, tá? Com relação às apresentações, para não ficar ninguém para trás aí. E aqui nós temos, né, o nosso caminho da proficiência, né, de auxiliar os professores no assessoramento da hora atividade, utilizando também esse documento que eu passei para vocês. Vocês podem adaptar, inclusive, esse documento, podem fazer algo ali diferente, né? Podem utilizar na íntegra, podem adaptá-lo, né? De repente, fazer de forma um pouco diferente. Quando nós sairmos, né, desse ano que esse ano nosso foco é o SAEB, né? Então nós estamos trabalhando aí de forma mais intensiva com língua portuguesa e matemática e também com as RAs, né? De repente, para o ano que vem, esse material, esse documento, ele pode ser adaptado para utilizar também com outras disciplinas, né, para o assessoramento da atividade, mas aí ele precisa passar por uma adaptação, né, que a gente pode estudar para o ano que vem, para os nossos formadores do Pedagogo em Foco,
de repente, fazer uma adaptação de documentos aí para assessorar os professores em hora atividade de outras disciplinas, quando nós saímos, né, deste ano que o nosso foco aí é mais com o SAEB, com língua portuguesa e matemática. Aqui, né, os materiais, gente, do final do slide, que vocês têm acesso como material de apoio, que vocês podem clicar, são materiais linkados, né, que vocês têm acesso para consulta, né, para vocês terem como apoio aí no dia a dia de vocês. Esse SAEB aqui, MP4, é o tutorial de como fazer o acesso ao site do INEP, tá? É o mesmo tutorial que eu postei lá na biblioteca de vocês, é o mesmo material, tá? Tá lá postado na biblioteca também para vocês acessarem. E encerramos a nossa reunião de hoje. Tá? Então, semana que vem é a última reunião, teremos as nossas apresentações, tá? Isso aí, gente. Então, vocês, né, que nós tenhamos aí um bom feriado, um bom recesso esses dias, né? Bom feriado de Páscoa, uma boa Páscoa para todos aí, né? Aproveitem, descansem. E na semana que vem nos encontramos aí no nosso último encontro, tá bom? Obrigada, igualmente para todos. Tchau, gente. Boa semana, bom feriado. Descanse. Tchau, bom feriado, bom final de semana. Aproveitem. Aproveitem, bom feriado, bom final de semana. Amém. Professor.